Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e desejo bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para quem está me ouvindo no seu horário que você vai ouvir esse vídeo. Mas seja bem-vinda ao meu canal. E nessa noite eu vou deixar uma palavra para a sua meditação que se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, que fala Sermão da Montanha e as bem-aventuranças. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentou-se, aproximou-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, né? Então aqui nós podemos observar que o Senhor Jesus, ele está dando um ensinamento, né? Ele subiu ao alto, a uma montanha, e ali ele assentou-se, né? Então, quando era costume dos pregadores da época, né, de Cristo, quando eles subiam assim para um lugar alto, que eles começavam a pregar a palavra de Deus, o som saía ecoando, ecoava, saía bem alto. Então dava para alcançar todos podiam ouvir bem a mensagem que estava sendo pregada ali. E Jesus estava com seus discípulos aqui, passando o ensinamento para eles, né? E nessa noite nós vamos fazer um pequeno comentário em cima dessa palavra, que fala sobre as bem-aventuranças, né? A palavra bem-aventurança significa feliz, é quando a pessoa é feliz, que ela tem o Espírito Santo, que ela tem a presença de Deus na sua vida, né? Deus habita dentro dela, então ela é uma pessoa feliz, ela é uma pessoa plena, completa, porque Jesus, ele faz parte da sua vida. Aí aqui fala, quem vai ao monte vai para receber, porém Jesus estava lá para ensinar, né? Geralmente quando alguém vai para um monte, né, igual Jesus fez aqui, vai para receber, né? Todo homem, toda mulher de Deus quando sobe para o monte, era costume da época também Moisés e os demais profetas e discípulos do Senhor subir ao monte para orar, para buscar a presença do Senhor. Vai para buscar, né? Vai para receber. Mas Jesus não, Jesus estava se doando ali, né? Ele estava se doando, passando ensinamento, o ensinamento do céu. O texto que lemos abrir aquele que é o conhecido como o maior sermão pregado na história da humanidade, o Sermão do Monte, pregado pelo maior pregador de todos os tempos, o Senhor Jesus. Ele é o maior pregador, porque ele é a própria verdade. Ele é o verbo encarnado, né? O verbo, a palavra, né? O comentarista está falando aqui. Na verdade, Jesus é tão incomparável que suas palavras são oráculos, as suas obras são milagres, a sua vida é um modelo, né? A sua morte é um supremo sacrifício. A sua morte é um supremo sacrifício, a sua ressurreição, a mais esplêndida vitória, e a sua segunda vinda, a mais doce esperança, né? O cristianismo é a religião da felicidade, porque te revela a verdade de Cristo, né? Por isso que nós somos cristãos, cristão porque vem de Cristo, né? Aí aqui fala, a verdadeira felicidade total está só em Jesus Cristo, né? Aí aqui fala, vai contar uma história de um advogado que perdeu a sua família,
mas ele achou em Jesus tudo aquilo que ele havia perdido, né? A dor que ele se encontrava dentro de si, né? Ele foi curado, Jesus supriu essa dor, sarou essas feridas, né? E quantas das vezes existem pessoas que se deparam numa situação semelhante a essa, né? Eu vou ler um pouco aqui a história desse advogado. Dr. Spafford, um advogado que viveu no século XIX na cidade de Chicago, ele era um homem muito rico, aí é que fala, muito rico. E numa das cruzadas do Dr. Douay Lima, é um nome bem complicado, Moody, né? Em Chicago, um pregador muito famoso estava pregando em Chicago e esse advogado escutou essa pregação e se converteu, né? Ele foi convertido a Cristo. Houve um grande incêndio em Chicago quando Moody estava pregando por lá. E nesse incêndio o Dr. Spafford perdeu boa parte de sua riqueza, virou cinza. Não bastasse essa tragédia financeira, ele tinha 4 filhas e um filho. Seu filho morre e ele então, para aliviar a dor do luto, resolveu fazer uma viagem com a sua família e com a sua esposa e os 4 filhos. Na véspera da viagem, ele não pode embarcar com a sua mulher e as suas filhas então embarcam com a promessa que iria no dia seguinte ao encontro delas. Ao embarcarem, enfrentaram um terrível naufrágio e as 4 filhas morrem naquele acidente. Sua esposa mandou-lhe um telegrama: salva, porém só, né? Todos os seus filhos morreram no naufrágio. Foi algo muito, muito forte, algo horrível que aconteceu na vida dele, mas ele buscou em Deus a solução, o refúgio, né? O abrigo para sua dor, né? Aí aqui fala: ao saber da tragédia, ele pega o navio para ir ao encontro da sua mulher e pede ao comandante para mostrar para ele exatamente o lugar do naufrágio onde as suas filhas foram engolidas pelas águas. E enquanto aquele navio era salvado pelas fúrias das ondas, o Deus que inspira canções, louvor, nas noites escuras, colocou no coração dele uma canção e ele a escreveu e nunca mais escreveu qualquer outra, apenas essa. Nessa canção ele diz: Deus deu no momento da dor, no momento de angústia desse advogado, né? Alabraçu Bierga era um homem de Deus, um homem convertido, já conhecia o Senhor e o Espírito Santo falou com ele para acalentar, acalmar sua dor, sarar a sua ferida. Deu um louvor para ele de paz, deu uma canção que alegrou muito a sua alma, o seu espírito e curou suas feridas, né? Aí a gente pode ver que a canção que Deus falou para ele foi assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dar. Peraí, deixa eu ler. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Ou seja, onde for tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Que linda essa canção. Aí ali Deus foi movendo dentro dele e foi sarando as feridas, né? O doce Consolador interferiu em tamanha dor, dando-lhe paz e a doce paz de Cristo Jesus, né? Então aqui isso aqui é uma história que retrata, né? Que fala o testemunho de um homem de Deus, né? Do que a gente passa nas nossas vidas no dia a dia, né? Aí aqui fala o Sermão da Montanha, no livro de Mateus 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se, aproximou-se dele os seus discípulos. Então Jesus sentou-se em uma montanha, um lugar alto, e começou a ensinar, né? Começou a passar instrução para os seus discípulos como agradar o Senhor